Então, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite, bom dia. Estamos iniciando, então, nossa aula número 1 de hoje. A gente vai ficar algumas semanas trabalhando com as leis de Shavuot e durante esse processo até Shavuot, a gente precisa também, existe uma preparação toda que se faz para Shavuot e dentro dessa preparação, nós começamos com Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer é a contagem do Homer. A contagem do Homer já entra dentro dessas leis de Shavuot. A ideia é que, quando o povo de Israel saiu do Egito, o povo de Israel ele atingiu 49, é, os 49 portais de impureza. Tá? E para receber a Torá, o povo de Israel tinha que se purificar desses 49 portais de impureza. O grau de impureza ele foi caindo, 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 caindo. Esse refinamento aconteceu através da correção dos traços emocionais. E esses traços emocionais foram corrigidos a cada dia contado do Homer. Quando chegou no último dia, 49, o povo de Israel já estava corrigido, já estava todo, já tinha feito a correção. E isso no 50º dia, o povo de Israel pôde receber, então, a Torá Sagrada. Então, Sefirat HaOmer, contagem do Homer, dentro do nível sim, mais elevado, né, cabalístico mesmo, ele tem a ver com a correção desses traços emocionais. E, como nós sabemos, o ser humano ele tem uma alma e dentro dessa alma existem alguns níveis da alma, né? Existem, na verdade, alguns níveis da alma. Dentro desses níveis, principalmente os 3 primeiros níveis que são mais usados na nossa geração, o quarto e o quinto até pode ter, mas os 3 primeiros, a Nefesh, a Rua, Neshama, esses são os mais usados. E dentro desses níveis mais usados, eles atingem esse ponto de receber atributos que são atributos de Hashem, por exemplo. Como, por exemplo, a gente chama isso de atributos comunicativos. Esses atributos comunicativos é o que faz de você a imagem de Deus. Tá? É quando você fala a imagem de Deus, você fala desses atributos mesmo. E Deus fez a alma, uma alma que ela contém esses elementos. Esses elementos são, então, esses elementos que a gente está treinando agora nessa contagem do homem. Então, o ser humano ele se torna a imagem de Deus, tá? Ele é a imagem de Deus, mas ao mesmo tempo ele se torna, ele faz jus a isso quando ele faz esse refinamento, quando ele faz a ideia desse refinamento. Ainda que o ser humano seja a imagem divina, o ser humano, mesmo sendo a imagem divina, ele pode não se comportar como imagem divina e ele perde um pouquinho da ideia de imagem divina. Porque sabe qual é a ideia de imagem divina? É o seguinte. A ideia é o seguinte, tá? A ideia é que toda a criação, toda a natureza que existe, ela olharia para você e veria a presença de Hashem na sua vida. Essa é a ideia. E existem alguns elementos que essa imagem ela pode ficar ofuscada e não acontecer isso mais. Isso pode se fechar, de verdade. Caim aconteceu isso. Ele perdeu tanto a ideia de imagem divina que o Midrash vai dizer que ele se tornou, no fim da vida, como se fosse um animal mesmo. Então, o que é a pessoa ela ser imagem de Deus? O que é a pessoa ela ser imagem de Deus? A ideia de ser imagem de Deus é realmente, primeiro, você fazer jus à sua missão para as nações, isso é cumprir as 7 leis com suas ramificações. Para os judeus é cumprir as 613 mandamentos com as suas ramificações.
mas dentro de você faz jus à sua missão, então você faz, olha, eu existo, eu sou a imagem de Deus. Essa pessoa não faz jus a isso, ela não está sendo a imagem de Deus. Por isso que a Torá, muitas vezes, ela vai comparar o ser humano que não cumpre os mandamentos, né, com a linguagem de alguém que, por exemplo, passa nessa vida como algo vegetativo mesmo. A palavra até Behemlemá, que significa é o mesmo estado que animais teriam, né? Um homem que não cumpre mandamentos. E aí, seja o Yehudi, ou seja o Benoa, tanto faz. A pessoa que não cumpre mandamento, ela não faz jus à sua existência. É importante o ser humano estar cumprindo esses mandamentos. Por isso, esse é um dos quesitos para a pessoa ela adicionar novas, digamos assim, novos mandamentos à sua prática. A ideia é essa. O que você faz? Quando que você pode começar a cumprir mandamentos voluntários? Os mandamentos voluntários, eles são cumpridos a partir do momento em que, de acordo com o Rambam, lá em Lei de Reis, capítulo 10, alahá número 10, a partir do momento que a pessoa ela já cumpre os seus próprios mandamentos. Ou seja, a partir do momento que você cumpre seus 7 mandamentos universais com suas abdicações, a partir do momento que você já tem a ideia de que existe um Deus, e esse Deus é uno, né? Você já tem isso bem definido. Você tem bem definido o que é servir ao Criador, o que é adorar Ele. Você tem a ideia já, por exemplo, que tem a ideia da gravidade, que é uma blasfêmia, que é a ideia que a idolatria é uma coisa grave. E aí você já respeita os seus semelhantes, né? E dentro desses níveis de respeito, você, por exemplo, você não rouba, você não mata, você não pratica atos imorais, você é uma pessoa que pratica atos de justiça, né? Tem um bom convívio, respeita as regras realmente, e você, além disso, também é uma pessoa que respeita o mundo em si, a criação em si. Ou seja, os animais em si, os seres vivos, estão causando dor a esses animais, e sempre procurando um bem-estar, seja natural, seja um bem-estar dentro dessa proporção. Um bem-estar animal não significa que você não pode comer carne, você pode comer carne normalmente, mas desde que esse abate seja um abate que não esteja causando malefícios a nível predatório, né? Então, quando você faz isso tudo, você praticamente, então começa a poder, né, fazer alguns tipos de refinamento. E dentro dessas mitzvot de refinamento, existe uma questão de recomendação. Por quê? Porque elas vão preparar o seu recipiente. Elas vão preparar o seu recipiente, vão preparar você por dentro para poder estar mais conectado com a Hashem. Essa preparação ela acontece, você precisa se purificar, se limpar. E essa purificação ela passa também pela vontade do homem. Por quê? Porque Shavuot ele é importante para o judeu, sim, e também existe uma importância para o não-judeu, Shavuot. Qual que é a importância para o não-judeu? É que nós, por exemplo, nós recebemos a ordem de cumprir as 7 leis universais também em Shavuot. A Torá escrita e a Torá oral foi dada a Moshe Rabbeinu, e dentro da Torá oral, por exemplo, várias informações sobre como podemos ser uma pessoa justa, né? Como podemos ser justos entre as nações. E o Moshe Rabbeinu, inclusive, recebeu a ordem de influenciar todas as nações a cumprir essas leis em Shavuot, essa ordem. Essa ordem foi dada a Moshe Rabbeinu em Shavuot. Então, existe essa conexão. Além dos 10 mandamentos, as primeiras tábuas dos 10 mandamentos, né, ela tem um sentido bem universal mesmo,
toda a humanidade ouviu, foi ordenado ao povo judeu, sim, né? Mas praticamente toda a humanidade acabou ressoando esses 10 mandamentos. Lembrando que nos 10 mandamentos não tinha ordem de guardar o Shabat ainda, né? A ordem de guardar o Shabat vem só nas segundas tábuas lá na frente, e só foi dada aos judeus lá em Deuteronômio, naquelas segundas tábuas. Nas primeiras tábuas, você não tinha ordem de guardar, você tinha a ordem de lembrar do Shabat. Lembrarás do dia de Shabat para te santificar, pois Hashem, teu Deus, fez o mundo em 6 dias, o sétimo ele cessou, então santificarás o dia de Shabat. Então, essa primeira ordem, ela foi dada nas primeiras tábuas de lembrança. Aí, nós sabemos que a ideia de lembrar, de honrar o Shabat, é algo muito importante para um Benoa também. O Kriaká, por exemplo, ele fala sobre isso, né? Ele fala que também a gente tem isso, e onde que entra, já que a gente tem 7 leis centrais, isso entraria lá dentro do reconhecimento a Deus. Lembrar do Shabat é uma forma de você reconhecer o seu Criador. É uma forma de reconhecer o seu Criador. E as outras ordens, a gente vê que, por exemplo, elas têm tudo a ver com as nossas 7 leis. Por exemplo, você tem lá reconhecer a Hashem, né? Que é eu sou Hashem teu Deus. Isso é reconhecer a Hashem. Aí depois você tem não terás outros deuses diante de mim. Não fazer idolatria. Isso praticamente a gente tem todas. Não fazer idolatria, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de tudo que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Hashem, eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade aos pais dos meus filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me têm. Então, por aí vai. Você vê ali as várias ramificações que nós temos na nossa lei de idolatria. Aí você tem, por exemplo, não pronunciar o nome de Hashem, teu Deus, em vão. Não blasfemar. Nossa, por exemplo, nós temos aí a ordem de não blasfemar. Aí você tem honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe também entra dentro da ideia de blasfêmia, tá? Porque aquele que desonra o pai é como se desonra a mãe, é como se desonrasse a Hashem. E aí você tem lembrarás do dia de Shabat, como nós falamos, lembrança do dia de Shabat entra onde? A lembrança, ela entra em reconhecer a Deus. Reconhecer a Deus, que é uma parte positiva de não praticar idolatria. Você tem que reconhecer a Deus. E aí você tem depois, não assassinarás, lei de Shefir Hadamim, não derramar sangue. Não roubarás, lei de Gezel. Não dirás falso testemunho, lei de praticar justiça. Falso testemunho está falando de quê? De não pronunciar falso em um julgamento. Então, a 7ª lei, lei de praticar justiça. Aí você tem não adulterarás, né? Lei de Ilueraiot, não praticar adultério. Aí você tem também, depois disso, você tem não cobiçarás, né? Não cobiçarás entra onde? Ou Gezel, cobiça algo que é assim. Então, assim, os 10 mandamentos, assim, o pessoal chama de 10 mandamentos, nós chamamos de 10 pronunciamentos, eles têm embutidos nele as 7 leis universais ali, que tinha sido dado a Adam Arishon, que foi repetida a Noa, e no Monte Sinai, ela recebeu um status muito, mas muito importante. Um status muito importante, de verdade. Porque, a partir daquele momento, as nações elas puderem começar a elevar os elementos, elevar as centelhas. Antes era impossível elevar as centelhas, mas a partir da outorga da Torá, as nações começaram a poder elevar as centelhas. Onde conseguia conectar o mundo físico com o mundo espiritual. Antes isso não existia uma possibilidade sobre esse ponto. Essa barreira que existia, ela foi quebrada ali, foi rompida. E aí, essa parte de conexão, além desse critério dos 10 mandamentos serem bem correspondentes às 7 leis universais, né,
Você tem uma outra coisa também. Você tem também que o número de letras hebraicas dentro dos 10 mandamentos é qual? 620. O número de letras hebraicas dentro dos 10 mandamentos é o quê? 620. 620 é a soma de quê? 613 para o povo judeu e mais 7 das nações. 613 mais 7, 620. 620 é a gemátria de Keter, coroa. Ou seja, significa que quando estamos cumprindo os nossos mandamentos, quando o povo judeu está cumprindo deles, juntos, a humanidade é o povo judeu, mas as nações formam a humanidade está coroando Hashem como seu rei. Então a gente vê uma ligação muito grande entre Shavuot e, então, praticamente o nosso papel como justos entre as nações, como os meninos. E aí, dentro disso, nós temos esse percurso da contagem do homem de preparação. Bem, a ordem deoraita, ou seja, a ordem da Torá sobre a contagem do Homer, ela vai se encontrar lá em Vaikra, livro de Levítico, capítulo 23, versículo 15 a 16, onde se fala o seguinte, que a partir do dia de Pessa, ou seja, a partir do segundo dia de Pessa, o dia posterior a Pessa, o primeiro dia, se começa a fazer essa contagem do Homer. E aí, o Rambam, lá no Sefer HaMitzvot, AC 161, ou seja, a ordem, né, 161, ele vai dizer que essa ordem, inclusive, deoraita, ela se aplica até o dia de hoje. Deoraita se aplica até o dia de hoje. O Rambam vai falar dessa forma. A contagem, sim. Você tinha outras coisas que hoje você não tem o Beit HaMikdash, não tem um templo, você tinha que levar os molhos da cevada até o templo, hoje você não tem essa parte, porque o templo não está de pé ainda, na época que o terceiro templo estiver de pé, isso vai ser feito dessa forma novamente. Mas a contagem, ela continua sendo feita. Tem essa contagem do Homer, separando uma porção e fazendo o seu refinamento até que isso possa estar pronto para receber a Torá. Essa é a ideia, né? Receber a Torá. No caso, a gente renovar a nossa aliança com as 7 leis universais. Shavuot é isso. Shavuot é uma renovação. Tá? Shavuot é uma renovação da aliança entre o ser humano e Hashem. Para os judeus, através da 613, para o Ben Noah, através das suas 7 leis universais com todas as ramificações. Então, a partir de Shavuot, você está reafirmando o compromisso com Hashem. Você está fazendo isso por mais um ano, você está dizendo, olha, eu cumpri os mandamentos e quero continuar cumprindo. Né? Faremos e ouviremos. Novamente, nós estamos admitindo, faremos e ouviremos. Juntamente com o povo de Israel, nós estamos aí nos elevando e faremos e ouviremos. Então, para isso, nós precisamos, então, estar aprendendo de uma forma segura. E conforme o Rambam diz, Benoa, para ele aprender a contagem do Homer, ele pode aprender a contagem do Homer, ele pode fazer a contagem do Homer, e aceita isso como um presente. Hashem aceita isso como um presente que você está dando aí. É como se você estivesse pegando um corban, levando até a porta do Beit HaMikdash, esse corban, ou seja, esse sacrifício, e dando na mão do sacerdote para ele oferecer. Entendeu? Então, aceita a nossa contagem dentro desse status. Ou seja, dentro de um presente que agrada a ele. Dentro de um presente, um sacrifício agradável a ele. Essa, então, é a ideia que se tem das coisas que nós fazemos voluntários. Então, é de um precedente muito grande. Muito bom. O próprio Rambam, né, ele fala ainda
E existe uma recompensa por alguém fazer isso. A recompensa da mitzvah, de acordo com o Pirkei Avot, é a própria mitzvah em si. Ou seja, a mitzvah, ela tem embutida nela algum retorno que você recebe isso da sua vida. O retorno, claro, da contagem do homem é bem claro mesmo na correção dos seus atributos, de ser uma pessoa melhor, de estar pronto para conviver em sociedade de verdade, de estar pronto para ser alguém que pode influenciar positivamente a vida de outras pessoas e de estar bem consigo mesmo. É porque ninguém está bem consigo mesmo se ela é uma pessoa rabugenta, ou então se ela é uma pessoa que odeia os outros, ou que sente inveja dos outros, ou então se ela é uma pessoa que guarda rancor, raiva. Ninguém pode estar bem consigo mesmo se estiver assim de verdade. A pessoa, para estar bem de verdade, ela precisa de quê? Para estar bem de verdade, ela precisa estar com isso corrigido, esses traços mesmo de caráter, passando por esse procedimento de correção. Que esse procedimento da contagem do Homer, ele funciona sim. Olha, a gente diz a contagem do Homer de que forma? Nós dizemos a contagem do Homer sempre em pé. Em pé que eu digo é o seguinte, você vai contar, hoje é o dia tal, do Homer percorrendo tantas semanas, tantos dias. Essa parte aí é a parte que você diz ela em pé. De acordo com o Pessahim 10:41, o Ramban Temetium Safim 7:23. A Mishnah Brorá 489:5, ela vai dizer que pode se cumprir ouvindo também a contagem de outra pessoa. Conforme nós fazemos, né? Todos os dias, nós contamos o homem, as pessoas que ouvem a contagem, seria como elas estivessem contando. Mas se você puder falar também hoje, né, no momento em que a pessoa estiver contando, você falando, hoje é tanto dia, você repetir também, hoje é o dia, tal, é bom também. Bem? Quando a gente conta, então, a Sefirá, qual é o momento? Existe o seguinte, existem algumas posições sobre isso, isso aqui é aquilo que é central mesmo. Dentro dessa forma, a gente diz a partir do momento em que você tem o anoitecer caiu, mas a partir do pôr do sol já é aceito. Tá? O sol se pôs, já se pode contar o homem. E aí, o Benoa, ele não vai ter um limite de hora. É importante que ele comece a contar a partir da noite do dia tal. E isso é importante, porque o que contou antes da noite tal é como se fizesse parte do outro dia anterior. Então, não teve validade. Para ter validade, é preciso a noite do dia tal do qual o homem está sendo contado, aquele homem está sendo contado, você contar ele para ele ter validade. Mas você pode dizer isso a todo momento, tanto da noite quanto do dia, tá? Então, a gente procura fazer de acordo com a noite, para estar bem alinhado mesmo com a Lahá. No entanto, o Benoa não tem um momento de hora, então ele pode fazer isso a todo momento. Dentro disso, se alguém, por exemplo, lá conta, então, durante o dia, como eu falei, antes de Plag Minha, você tem a última hora que vai acabar com o pôr do sol, tá? Você tem aí os últimos minutos antes do pôr do sol. Esses últimos tempos aí, geralmente é o tempo que a gente faz o serviço da tarde, né? Esse último tempo aí antes do pôr do sol, nós, antes desse momento, não se conta, então, o Homer, tá? A partir somente da quando a noite está de acordo com o Hanarora Rain, 489,2. Então, para valer a contagem para aquele dia que você está fazendo, o dia tal, por exemplo, foi 26, hoje é 26 da contagem do homem, a partir da noite de hoje é 27. Vai valer quando? O 27 da contagem do homem, vai valer quando? Vai valer a partir do momento em que a noite caiu, ou o pôr do sol. O pôr do sol já conta, a partir do pôr do sol. Se alguém, conforme eu falei, né, o judeu ele faz o seguinte: o judeu ele tem uma brahá especial. Ele tem uma brahá que vai ser
ela vai ser do santificar-te e dos ordenar-te. Essa brahá a gente não faz, porque o povo judeu recebeu a ordem de cumprir esse mandamento. Nós estamos cumprindo de forma voluntária. Logo, se eu falo me santificar-te e ordenar-te, eu estou falando para mim, é como se eu estivesse dizendo a mentira. E o Benoa não pode falar mentira. Entendeu? O Benoa não pode falar mentira. Mentira para o Benoa, ele entra dentro da classe de roubo. Mentira é um dolo. Mentira é você roubar o outro direito da verdade. Então, a partir do momento que você fala, olha, que nos santificaste, nos ordenaste, estou dizendo, olha, o que a Hashem deu também para mim, ninguém não deu. Está escrito na Torá, ordena ao povo de Israel. Não está escrito na Torá, ordena a todas as nações. O texto é claro nisso. O texto é bem claro nisso. Ordena ao povo de Israel. Então, o próprio contexto em si, ele se aplica, mas para que o judeu esteja usando essa brahá. Quando o judeu ele não faz durante a noite, ele não pode dizer mais a brahá durante o dia. Então, ele faz a contagem do homem sem essa brahá. Para o Benoa, isso não tem problema, porque ele não tem essa brahá de nos santificar e ordenar. Então, ele pode dizer a contagem do homem a partir da noite e durante também todo o dia. De acordo com o Shulchan Aruch Ahai 489, 7. Existe uma questão seguinte. Às vezes a pessoa pergunta para você, né? Que dia do homem é hoje? Né? Que dia do homem é hoje? Aí, se você falar que hoje é tanto do dia do homem, você está contando o homem já. Você acaba cumprindo a Alahá, né? Antes do momento da sua contagem. Então, para que isso não ocorra, você fala o seguinte: ontem foi o dia tal e tal. Hoje é tal e tal no homem. Em vez de responder hoje é tal e tal no homem, você fala ontem foi o dia tal. Logo ela vai saber que hoje qual dia que é. Meia hora, a Alahá é o seguinte, né? Meia hora antes da pessoa fazer a contagem, uma Alahá que o Benoa pode estar cumprindo, né? Se ele cumprir isso, é mais uma coisa que entra nessa conta aí também. E ele pode estar se abstendo de refeição. Por exemplo, nós contamos um homem geralmente 10h15, né? Da noite. Então, meia hora antes da 10h15, 9h45, até a contagem do homem, você se abstém de comida. E aí você vai estar também fazendo isso de acordo com o Urema 489.4. E se eu contar o homem do dia errado? Isso pode acontecer. De repente, a pessoa vai lá, ela faz a contagem do homem, hoje é 27, né? A partir da noite de hoje vai ser 27. Vamos dizer que a pessoa contou 26. Quando caiu a noite. Contou errado. E aí, o que ela faz se ela contou? E se ela não conseguiu corrigir a tempo? Então, nesse caso, assim que ela souber, ela procura fazer a contagem novamente. Faz a contagem novamente, como o Benoa sabe, ele não está estipulado pelo tempo, então ele tem um momento bem grande para poder fazer essa correção, de acordo com o Shulchan Aruch 489.6, Magen Avraham 489.12, Mishnah Brurah 489.32 e Karka Haim 489.77. É o seguinte, gente, a contagem do Homer, você tem um período de luto, tá? Que acontece dentro desses dias, que não é obrigado para o Benoa ele ter esse luto. No entanto, se ele quiser observar esse luto, ele pode observar esse luto. E se ele observa esse luto também, é como se estivesse oferecendo mais um presente para Hashem. E então tem a sua importância espiritual, né? Então, dessa forma, esse luto acontece, esse período de luto, ele acontece por quê? Porque na época do Rabi Akiva, houve disputas entre os alunos do Rabi Akiva. A ideia não é que um aluno tinha, digamos assim, pensava algum mal do outro, não.
A disputa era que cada um queria fazer melhor do que o outro para agradar o Rabi Akiva. De tanto amor que cada um tinha pelo Rabi Akiva. Então, com isso, o que aconteceu? Infelizmente, isso nos mundos espirituais ele foi pesado de uma outra forma, porque os anjos em si, eles não têm muito, aliás, eles não têm nenhum livre-arbítrio, né? Então, os anjos vigilantes acabaram vendo isso como o quê? Como um ato de inveja, de ciúme, de raiva, de ódio gratuito. Eles acabaram vendo dessa forma. E eles foram na corte celestial, e na corte celestial saiu o decreto. E quando saiu o decreto, foi morrendo um aluno por um do Rabi Akiva de doença, uma peste que deu. Talmud vai falar de uma peste, né? Mas, na verdade, hoje a gente fala que essas pestes são doenças, né? E essa doença foi matando um por um. Né? Foram 24 mil alunos do Rabi Akiva que morreram durante esse período. Então, esse luto ele acontece por isso. Ele acontece porque houve esse episódio triste. Então, o que se faz nesse período de luto? Existem várias práticas de luto. Por exemplo, a pessoa ela não se casa durante a contagem do Homer. Isso vai até, na verdade, isso vai aliás, vai até Shavuot. Shavuot já pode se casar, a ideia de Shavuot já pode se casar, de acordo com o Tur e do Tchuhanaru 493.1, e o Kut Yosef também fala sobre isso, Moadim Baixa 428, e de Tchuhanaru 493.1. É permitido ficar noivo, e nesse período é permitido ficar noivo, não tem casamento, mas é permitido ficar noivo durante esse momento, de acordo com a Mishnah Brurah 493.3. No entanto, a festa de noivado ela não costuma ter música instrumental nesse período, mas o Beno ele pode escolher entre cumprir e não cumprir, tá? O luto em si. Se ele não tomou sobre si cumprir o luto, ele poderia ter até mesmo a música instrumental, ele não estaria cumprindo o luto. Então, nesse caso, ele pode escolher. Ele pode ter essa opção de escolher. A ideia é o seguinte. É um pouco difícil falar de noivado se a gente, por exemplo, não toma como é que funciona isso dentro da Torá, como é que isso é feito. É o seguinte. A pessoa, por exemplo, geralmente você tem várias organizações de Kiddushim, ou seja, de aproximar as pessoas, formar casais no judaísmo. Então, quando alguém quer conhecer outro, um menino solteiro, ele quer conhecer alguém para poder se casar, isso geralmente acontece quando o judeu ele tem 18 anos de idade. Todo judeu, quando tem 18 anos de idade, já procura o casamento dele. E aí, o que se faz? Ele entra em contato, a família dele entra em contato com uma casamenteira. Essa casamenteira, ela tem vários registros, tá? De rapazes, de moças dentro de uma comunidade. Esses rapazes, essas moças. E ele procura oferecer alguns currículos, né, para a família. Qual que seria aquele que se encaixa melhor? Qual que é aquele que se aproxima em questão de afinidade? Qual é aquele que se aproxima em questão, por exemplo, de prática da Torá? Qual são aqueles que se aproximam, de repente, os judeus têm uma questão que é importante sobre isso, porque o judeu, por exemplo, ele seria da família Cohen, a moça, ela tem que ter algumas características especiais, as pessoas não podem casar com a família Cohen de qualquer forma, mesmo entre os judeus, sabe? Mesmo sendo de família judia, né, todo mundo que casa com a família Cohen, que existem regras, que são regras, por exemplo, que era aplicado ao sumo sacerdote, por exemplo, seria aplicado à família Cohen. Por exemplo, a família Cohen não casa com divorciada, e a família Cohen também ela não casa com alguém que é viúvo. Elas não poderiam estar casando com pessoas assim. Então, mas os outros judeus podem, os Benoni não podem. Existe um problema sobre isso. Venenoso pode casar com venenoso, judeu só pode casar com judeu, deixa isso em tudo, tá?
A partir desse momento, então, a partir desse momento que você tem essa aproximação, de tem um encontro, né? Esse encontro é feito onde? Esse encontro é no local público. Geralmente é um restaurante, geralmente é um parque, geralmente é com a família, as duas famílias lá. E digamos que eles têm mais ou menos uns 3 encontros. Tá? Esse encontro não pode ter toque, não pode ter beijo, não pode ter abraço, ele não pode ter nada, não tem nada de dar mão, não tem nada de abraçar, não tem nada disso. Entendeu? Esse encontro é cada um do seu lado ali, apenas conversando sobre, se conhecendo, né? Se conhecendo. Esse período de se conhecer. Se conhecer aí no sentido de se conhecer mesmo, através de conversa, não de se conhecer como eles falam hoje em dia, né? Que eles falam de se conhecer de hoje em dia, conhecer a intimidade do outro. É bem diferente. E aí, depois desse tempo, desses, digamos assim, geralmente são os 3 primeiros encontros. Diante desse terceiro encontro, eles resolvem se vão dar prosseguimento ou não. Dentro desse prosseguimento tem um noivado. E dentro dessa data do noivado, você fixa o dia do casamento já. Com a data, com o mês, tal, para o casamento acontecer. E aí eles voltam a se encontrar no dia do casamento. E no dia do casamento, então, no dia do casamento, se acontecesse dentro do período de Sefirat HaOmer, tinha que esperar Sefirat HaOmer acabar para poder se casar. Os Bnei Noach, é recomendado que os Bnei Noach sigam também essas mesmas diretrizes para ter um relacionamento sadio, um relacionamento puro uns com os outros, entendeu? Por mais que não seja tão fácil, mas essa é a forma, digamos assim, a forma correta da pureza familiar mesmo, de você manter um lar que seja edificado sobre Torá e Mitzvot. Se você, por exemplo, pula essas etapas, se pula isso, vai pular tudo na vida, tá? Se pula isso, você pode ter ideia de pular qualquer cerca que vier, mais para frente. Quem pula do começo, pula do final. Não existe uma forma de dar algo certo se começa errado. Vamos continuando, então. Então, esse período poderia ficar noivo durante o Sefirat HaOmer. A contagem do Homer desses dias poderia ficar noivo. Não existe problema quanto a isso. Em geral, é permitido também que você se alegre em Sefirat HaOmer com seus amigos durante Sefirat. Ao contrário do luto normal, você pode, por exemplo, fazer uma refeição. De repente, aconteceu alguma coisa, a pessoa estava internada no hospital. Entre a vida e a morte, Deus nos livre. Mas Deus, Hashem foi lá, a pessoa foi lá, comprou a letra da Torá, fez a letra da Torá e a pessoa foi lá, foi curada. Aconteceu isso muito na época do Covid. Na época do Covid, aliás, a gente está ainda na época do Covid, na época da quarentena, né? Na época da quarentena, muita gente, a família estava internada lá, estava mesmo entubada, e a pessoa adquiria uma letra na Torá e aquela pessoa era curada. No dia seguinte, ela estava saindo do hospital. E como era um perigo de vida, o que a pessoa faz quando ela sai desse perigo de vida? Ela se confraterniza com a família, com os amigos, para poder fazer um almoço, um jantar de ação de graça. Seria essa ideia de agradecimento a Deus. E desse jantar, não teria dança, não teria música instrumental, mas poderia ter, dentro desse sentido, por exemplo, cantar música de uma forma mais solo, sem instrumentos. Para o Benoa, isso não pode ter até instrumento, tá? Para o Benoa não tem problema quanto a isso. A não ser que ele tome, como eu falei, a responsabilidade do luto sobre ele. Se ele tomar, se ele falar, eu achei, então, tomo sobre mim fazer luto no Sefiratão. Se ele fala isso, praticamente aí ele assumiu o quê? Voto. Eu falei Blineder, também não assumiu o voto, porque eu estou falando aqui. Mas na hora ele não fala Blineder. E se ele assumiu o voto, aí ele cumpre. Aí ele tem que cumprir.
As perguntas a gente vai deixar no final, tá, gente? Comemorando um bar mitzvah. De repente, você tem um filho ou uma filha, seu filho vai fazer 12 anos, sua filha vai fazer 13 anos. É o bar mitzvah ou a bat mitzvah, a passagem para a idade adulta dela, ou dele. Né? O que é idade adulta pelo judaísmo? Tá? Idade adulta é o seguinte: idade adulta significa que o seu filho ele passa a ser responsável pelos atos dele, pelos mandamentos que ele cumpre. Antes ele não tinha a responsabilidade sobre os mandamentos que ele cumpria. Ele estava sendo educado sobre esses mandamentos. A partir do bar mitzvah, da bat mitzvah, ela assume as 7 leis sobre ela. A partir daquele momento, a pessoa vai lá e assume essas 7 leis. Ela se torna responsável por cumprir essas 7 leis. Então, ele, por exemplo, ele não tem mais isenção. Se ele pratica algum ato errado, ele recebe alguma coisa pelas mãos dos céus. Entendeu? Ele já começa a ser a ideia de responsabilidade, ele já adquire. Durante esse tempo, se faz o quê? O Bar Mitzvah ele é marcado com um jantar, uma confraternização. E durante essa confraternização, se costuma no Bar Mitzvah ser uma festa muito alegre, uma festa muito feliz, com bastante música. No entanto, se a pessoa tomou sobre si o luto, ela não faria com música. Ela faria o Bar Mitzvah, mas faria sem música. Tá? Existe uma forma de se fazer Bar Mitzvah. Estou fazendo um PDF sobre isso, para a gente poder ter tudo documentado direitinho. E aí, eu vou estar disponibilizando para vocês. Né? A pessoa precisa fazer um Bar Mitzvah, o emissário vai até onde vocês estão, você marca aí, a gente vai aí, e a gente faz Bar Mitzvah do seu filho, da sua filha, essa é a data especial. Ou então, a comunidade, quando já tem pronta, ela pode fazer dentro da comunidade, marcando esse dia importante também. É importante marcar todos os aniversários. Todo aniversário é importante. Tá? Todo aniversário é uma data importante. Todo aniversário significa que o seu masal ele está mais conectado a Hashem. Você está na força que você desceu este mundo, a sua alma desceu este mundo. É como se fosse um Yom Tov para aquela pessoa. Esse é o nível do aniversário. O aniversário é como se fosse um Yom Tov seu. É seu Yom Tov. É o seu dia especial com a Hashem. É a sua festa da Torá com a Hashem. Então, praticamente, esse é um dia muito especial. Mas o Bar Mitzvah, ele, além disso, desse dia especial, ele tem a passagem para a idade da responsabilidade. Por isso ele é diferente. Por isso ele tem além de ser um marco especial, ele também tem uma forma especial de a pessoa poder celebrar isso. E aí o Shulchan Aruch Levi trata sobre isso lá na página 135. Dentro dessas práticas de luto, quando a pessoa está de luto, ela não corta o cabelo. A pessoa não corta o cabelo. A pessoa não apara a barba. Né? A gente não raspa a barba. Os Belindoa não raspam a barba. Né? Então, no movimento Belindoa no Brasil, nós não raspamos. Mas nós podemos aparar a barba, se quisermos. Raspar seria com a gilete rente ao rosto, tá? Ou com a navalha rente ao rosto. Retirando a raiz da barba. Ou seja, aquele último pelinho da barba que fica ali. Aquele último pelinho. Entendeu? Indo direto com os poros. Isso seria a ideia de raspar. Aparar é quando você apara com uma máquina que não vai direto ao rosto, ou quando você apara com tesoura mesmo. Isso no menor pode aparar. Esse problema. Se ele deixa crescer naturalmente, também faz bem. Ele também existe dentro da Kabbalah, existe uma parte muito especial sobre isso, porque a barba, ela atrai a ressede de Hashem, ou seja, o atributo de bondade de Deus. Hashem, ele dispensa mais bondade para você por conta da barba em si. E aí existe toda uma gematria de cada parte do fio ali da barba, de cada canto, que somando vai dar um ponto especial para isso. Mas
cabelo que a gente está falando aqui é aquele que toma sobre si o luto, ele então deixaria de cortar cabelo durante os dias da contagem do Homer até o dia de Lag BaOmer. No Lag BaOmer, ele já poderia cortar cabelo. No Lag BaOmer, ele já cortaria. Aliás, é um costume cortar o cabelo no Lag BaOmer. Existe uma ideia racídica que é muito importante, que você, se quiser, pode fazer com seu filho. De repente, se tem seu filho, e a gente, quando tem um filho, a gente não corta o cabelo dele até o 3º ano. No 3º ano dele, em Lag BaOmer, o cabelo dele é cortado. Entendeu? Por isso que vocês veem as crianças pequenininhas, com cabelo bem grande, às vezes, dos judeus. Você vê as crianças pequenininhas. Um Benoa pode fazer isso também, tá? Benoa, na comunidade Benoa Brasil, a gente adota fazer isso. É permitido pinçar sobrancelhas e cílios, mulheres, né? Os homens, a gente não faz muito essas coisas, porque a gente tem que ter um cuidado dentro da Lahá para não se parecer com a mulher. E a mulher tem que ter um cuidado na Lahá para não se parecer com o homem. Uma proibição também para os Beninu. O homem se vestir de mulher e a mulher vestir de homem. Vestir também não é só vestir roupa. Vestir também é você fazer as suas afeições se tornarem como a do outro sexo. Entendeu? O homem, por exemplo, quando fica assim, muito nesse negócio de aparar aqui, fazer isso na sobrancelha, fazer isso aqui, fazer um tracinho aqui, um tracinho ali, passar muito isso no rosto, aquilo no rosto, tal, né? Fazer um monte de coisa, né? E por aí, o pessoal chama de metrosexual, né? Segundo eles, são homens, mas são metrosexuais. O que acontece? Quando o homem faz muito isso, diante da Lahá, é como se ele estivesse assumindo coisas que são próprias das mulheres. Bom, coisas que são próprias das mulheres. O mesmo, a mulher, por exemplo, a mulher ela pode pintar o cabelo. Não existe um problema com a mulher pintar o cabelo dentro da cor natural do cabelo dela. O cabelo dela é preto, quando ela começa a se esbranquear, ela pinta de preto. Se o cabelo dela é ruivo, quando a idade dela vai chegando, ela pinta o cabelo de ruivo. Se ela é loira, quando a idade vai chegando, ela pinta o cabelo de loira. O homem não. O homem não pinta o cabelo. Porque a ideia de pintar o cabelo é de algo feminino e não de algo masculino. Entende agora? Então, todas essas questões aí, a gente vai estudar bem à frente, dentro das leis de Giluí e Arayut, para a gente poder ter uma ideia sobre esses pontos aí. Mas é isso. Então, mas as mulheres, mesmo que elas estivessem guardando luto nesses dias, elas poderiam pinçar as sobrancelhas ou cílios, porque é algo de necessidade. A mulher sente necessidade disso. Né? É permitido também pentear o cabelo, mesmo que alguns fios eles sejam removidos nesse processo. Geralmente a pessoa ela penteia o cabelo e o cabelo vai saindo junto. Aí então a pessoa poderia perguntar: será que eu não estou cortando o meu cabelo porque o cabelo está saindo junto? Não, não tem problema. O cabelo isso não é tido como corte, de acordo com a Mishnah Brurá, 551:20. E agora nós chegamos aqui na aparar a barba. Né? Tá vendo que está escrito aparar a barba. E não está escrito raspar a barba. E não está escrito barbear. Está escrito aparar. De acordo com o Tur 493, inclui aqui o costume de não cortar o cabelo, também o de não aparar a barba nesses dias. Se a pessoa toma essas práticas de luto sobre ela, então ela não apararia essa barba durante esse tempo. Tá bom? É permitido aparar a barba durante a sefirá, se existe exceção, como falei, tudo que é saúde é exceção. Tudo que você vai falar sobre vida, saúde é exceção. E muitas vezes, tem pessoas que a barba costuma dificultar na alimentação dela. Então, se isso te atrapalha a sua alimentação, você poderia parar. De acordo com o Piskei Teshuvot 493:7.
E cortar as unhas, é permitido cortar a unha durante Sefirat HaOmer. Mesmo que a pessoa tenha tomado luto sobre ela, ela poderia cortar a unha de acordo com Raim 493:16. O que a gente faz quando corta a unha? É o seguinte, quando nós cortamos a unha, nós fazemos algumas coisas. Nós cortamos as unhas, uma por uma, a gente não corta dedos seguidos, tá? Você corta um, depois você pula, corta outro, depois você pula, corta outro, você volta a cortar o que sobrou, aquele que sobrou, e vai assim para outra mão. Começando da mão direita para a mão esquerda. E aí, você pega, existem dois costumes sobre isso, pegar essas unhas e queimar as unhas que você cortou. Ou existe o costume também de jogar na corrente de água. Rabade procura queimar. Rabade não joga na corrente de água. Nós queimamos as unhas. A ideia é de purificar, que aquilo lá, a unha, ela contém a tumá, é local do extremo do corpo, local de impureza. Então, a gente faz o quê? A gente procura queimar. Depois disso, nós fazemos Nitilat Yadayim, intercaladas. Mão direita, mão esquerda, mão direita, mão esquerda, mão direita, mão esquerda. Então, sempre que nós cortamos as unhas, nós fazemos isso, tá bom? Por que a gente faz isso? É o seguinte, de acordo com os oradores, a unha, ela contém vários problemas. Como impureza, ela atrai impureza. Se você corta a unha e joga no chão, por exemplo, aquilo que fica no chão, aquela impureza ali, ela atrairia a Lamediud, tá? A Lamediud a gente não fala o nome dela, tá? É a primeira, é um Shindalit, vou usar a palavra demônio, vou usar a palavra demônio. A palavra é um demônio que ele viria para seduzir os jovens, né, a ter relações promíscuas, a ter um comportamento promíscuo. Então, ela é atraída por essa força da impureza. Uma outra coisa é que se a pessoa deixa, também o Shulchan vai falar sobre isso, se a pessoa deixar a unha no chão, é arriscado a mulher grávida ela abortar ou pisar sobre as unhas por causa da impureza dela. Tá? Então, é arriscado ela abortar. Já que essa Shindalit, ela, na verdade, ela é a primeira esposa de Adam Marishon, de Adão, o primeiro homem, depois que Rava foi criada. Antes ela e Adam Marishon, e ela era uma mulher que queria dominar sobre o Adam Marishon. Adam Marishon não gostou muito da ideia, então ela se transformou no Shindalit. Só que ela tinha também uma mitzvah de procriação. Então, ela tem raiva porque ela não consegue procriar. E como ela tem raiva porque não consegue procriar dessa forma, ela vai tentar procriar de outras formas. E dentro dessas outras formas de procriação, ela atrapalha quem está gerando a criança. Por isso que a impureza da unha, ao pisar sobre ela, pode causar esse dano. Onde o Zohar ele deduz sobre isso, isso é deduzido porque está escrito antes de falar sobre a criação de Havá, lá no capítulo 2, Gênesis fala com a criação de Havá, mas antes, no capítulo 1, lá no versículo de número 26, né, está escrito o seguinte, que Hashem fez o homem, a sua imagem e semelhança, homem e mulher fez. No hebraico não está escrito homem e mulher, está escrito homem e mulher. Tá? Homem e mulher ali significa que ali está falando dessa primeira esposa de Adão. Assim o Zohar ele traz sobre esse ponto aí desse versículo. Depois, posteriormente, no capítulo 2, Hashem cria a Havá da costela de Adão e então Adão fala, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porque ele fala essa sim, veja que ele está falando essa sim, é uma surpresa, né? Essa sim, porque a outra não. A outra não era dele, tirada dele, né? Era uma criação à parte.
Vamos então abrir agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. Eu tenho, Cláudio, eu tenho. Eu queria criar uma situação aqui. Um judeu que ele não é religioso e ele se casa com uma mulher que não é judia. Mas com o tempo, depois do casamento, com o tempo, essa mulher ela começa a estudar, se torna batinoa. E esse judeu começa a perceber que a esposa dele está praticando alguns mandamentos. E com o tempo ele reconhece que ele precisa fazer a techuvá. Quando ele faz a techuvá, o retorno dele, ele percebe que aquela esposa, que é uma batinoa, não é judia. Como é que fica esse casamento? Ele larga ela. E os filhos que nascem dessa relação são filhos bastardos. Mesmo ela sendo batinoa? Mesmo sendo batinoa. Foi mandamento Certo. dessa. Porque o direito do ventre vem de Sará, entendeu? O direito do ventre vem de Sará. Por exemplo, o descendente de Abraão não foi reconhecido por Ismael, que era filho dele, poderia ser reconhecido como descendente dele, progenitor de toda a família real. Mas foi, assim disse, de Sará será reconhecida a sua descendência. Certo. Por isso, vem do útero da mulher, entendeu? O direito de Judá e cidade. Mas o Abraão e Sará, eles não eram judeus, eles eram Bnei Noa? Eles eram Beninoa, sim, mas eles tomaram esse compromisso para eles, porque eles já tinham grau de profecia. Eles viram lá na frente que o povo judeu ia receber mitzvot, eles começaram a cumprir antes. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Aí tem uma questão, Anzelita, é o seguinte, sobre isso acontece no Taná, se a gente vê. Quando Esdras ele volta para a Terra Santa, ele encontra vários judeus casados com mulheres que não eram judias e com filhos. Ele fala o quê? Despede todas elas e seus filhos. Sei, mas aquelas mulheres naquela época elas eram praticantes de idolatria, né? Mas levando para consideração, para o tempo de hoje, um judeu casando com a batinoa, que ela pratica os 7 mandamentos. Mesmo assim. Mesmo assim, não né? pode ter, porque prejudica a linhagem que vem genética desde Sará, entendeu? Você vê de atrás. Tá certo, entendi. Obrigada. Entendeu? Entendi. Nada. Andréia. Shalom, More. Bom dia. Aqui, no caso de Lago Baomer, se der no Shabat, como que faz? Não entendi. Repete aí, Andréia. Lago Baomer, né? Se faz a fogueira, né? Que comemora lembrança do aniversário de morte, né? Como que até que nós podemos fazer fogo, mas um judeu não. Como que o judeu fica nessa situação, se o Lago Baomer der no Shabat? Então, se o Lago Baomer cair no Shabat, ele não faria, entendeu? Se o Lago Baomer caísse no Shabat. Mas o Lago Baomer geralmente não cai no Shabat. Ele é calculado mesmo para não cair no Shabat. É muito difícil cair. Por exemplo, o Lago Baomer esse ano é após o Shabat. É no domingo. Porque no entardecer do sábado já é domingo. Tudo dá, More. Joel. Moré, é como, complementando a primeira pergunta que foi feita, manda-se que se despeça essa mulher e esses filhos. Ok, mas e se essa mulher e esses filhos quiserem se converter ao judaísmo? Essa conversão está vedada? E uma outra pergunta de curiosidade. Como que Ravi Akiva tinha 24 mil alunos sem internet? Só isso.
A primeira questão aí, seria possível, tá, a conversão. Seria possível, porque a conversão gera uma nova vida. Não seriam eles nascidos mais. Entendeu? Mas durante esse tempo ele tinha que largar, enquanto isso não acontecesse. Durante o processo que não acontece, ele tinha que largar. Até a conversão se dar. Por exemplo, vamos ver um exemplo prático hoje. O Silvio Santos, ele tem filhos com uma mulher que não é judia, nem é convertida aos judaísmo. E os filhos dele são considerados filhos manzerim, bastardos. Esses filhos bastardos, eles podem se converter. Entendeu? Eles podem se converter. Não existe um problema deles se converterem. Porque conversão, ela é como se gerasse uma nova vida. A vida, ela começa a partir daquela conversão. Tanto que a pessoa ganha até nome. Ela ganha um nome diferente, a conversão. Na conversão, ela não é tida como filho de fulano ou filho de ciclano. Ela é tida como filho de Abraão e filho de Sará. Obrigada, Moré. E os discípulos os alunos de Rabi Akiva? Não entendi, Jorge. Moré, Claro, aqui. 24 mil alunos que Rabi Akiva tinha. Uhum. Num tempo, onde que cabiam esses 24 mil alunos? Como esses 24 mil alunos estudavam com Rabi Akiva? É uma curiosidade só, porque não tinha internet, o correio era... os mensageiros demoravam. Era isso que eu gostaria de saber. Sempre existiu no judaísmo o conceito de shaliach, de emissários. Desses 24 mil do Rabi Akiva, ele tinha um número de emissários. Ele passava as informações para esses emissários, e esses emissários repassavam para os seus alunos, que era considerado o Rabi Akiva, porque o emissário é totalmente anulado perante o rabino. Entendeu? O emissário é como se fosse a extensão do rabino. O mesmo vale para os Batinoa, para os Benenoa? Benenoa. Exatamente, por exemplo, nesse momento aqui, que eu estou ensinando vocês, quem está ensinando não sou eu, é o Rabi Yaakov. Muito obrigada, Moré. Essa era a minha dúvida. Nada. Paulo Schneider. Shalom, Moré. Bom dia. Ainda sobre o primeiro tema, né, abordado, né, a questão do casamento entre um judeu, né, e um judeu, e a questão da conversão. Moré, é apropriado a conversão somente para manter um casamento? Qual é a finalidade, de fato, de uma conversão? Então, a questão da conversão para manter o casamento, você sabe que a pessoa vai passar por vários estudos, ela vai passar por um corpo docente, ela vai passar por um tribunal, e esse tribunal pode avaliar que o motivo da pessoa se converter só para casar não é legítimo. E ele não conceder a conversão. Entendeu? Entendi. Ok, Moreno. A ideia da conversão não é essa. A ideia da conversão é o puro amor por Hashem de querer cumprir mais mitzvot que talvez ela, como ele Benoa, ela não consiga cumprir. Por exemplo, tem os mandamentos que nós, como Benoa, nós não faremos. Por exemplo, a gente não coloca uma mezuzá, a gente não coloca um tefilim, a gente não guarda um shabat completo, né? Aí vamos dizer que essa pessoa, ela tem essa necessidade muito grande disso, ela quer isso, porque ela muito isso, quer fazer isso,
Então, ela se converteria. Entendeu? Então, nesse caso, se converteria. Nós podemos cumprir uma extensão de mandamentos gigantes, mas existem alguns específicos que nós não cumprimos. Exatamente. Tá ok, mulher. Muito obrigado. Simone. Professor, você quer uma pergunta meia boba que eu vou fazer agora, mas o senhor falou que as mulheres podem pintar o cabelo, mas da cor do cabelo dela. Mas as mulheres podem fazer luzes no cabelo, porque não é da cor do cabelo dela, ela apenas faz luzes para disfarçar assim, o cabelo branco, né? Então, a ideia é o seguinte, se ela for uma mulher solteira, até assim, entendeu? Não existe um problema a respeito disso. A maior proporção do cabelo, ela for a cor natural. E a luz foi apenas mais um toque. Se ela for uma mulher casada, dentro do recato que ela tem que ter por causa do esposo, não seria ideal ela fazer luzes, entendeu? Porque a ideia da luz é o quê? Chamar a atenção. É chamar a atenção, é atrair os olhares. Então, aí já passa mais um pouquinho da ideia de apenas da imagem em si, mas também de atração de olhares. Entendi. Gratidão. Geraldo. More, ainda falando do casamento em si, um Bina e Noa conhece uma Bat-Noa e aí gostam um do outro, não é? E aí o senhor falou que são 3 encontros. Agora, esses encontros são especificamente marcados uma data, tem um espaço de tempo para isso ocorrer, ou, por exemplo, ele mora na mesma cidade dela. Ele pode, por exemplo, ir num domingo, aí, vamos supor, vai lá no outro domingo, já são 2. Aí, vai lá no outro domingo, como isso é computado? Então, pode ser feito assim, pode ser feito diante da necessidade de cada um, entendeu? Esses 3, por exemplo, se eles tiverem que conversar mais para chegar a algum ponto, eles podem conversar mais. Eles podem prolongar esses encontros mais tempo também. Mas deve ser uma coisa que deve ser, por exemplo, se a noiva ela não for maior de idade, né, ou se ela for ainda tiver sobre a tutela morando com os pais não vão gostar muito da ideia, né? Vão achar que está enrolando. Entendeu? Certo. Anzelita. Está fechado, Anzelita. Desculpa. Um judeu, esse encontro para o casamento, esses 3 encontros, é suficiente para você conhecer a pessoa? Porque um relacionamento é muito difícil. Você passa anos e anos, 30, 35 anos com a pessoa, e você fica olhando para aquela pessoa e diz, meu Deus. Assim, por causa das atitudes dela, você fica achando que não conhece aquela pessoa. E 3 encontros é suficiente para você conhecer uma pessoa para formar um casamento? Antes da casamenteira, ela colhe várias informações sobre aquelas pessoas. E essas fichas, elas são apresentadas aos casais. Entendeu? Ele vai apresentar o histórico da pessoa, vai apresentar, por exemplo, a escolaridade da pessoa, a família, quem foi educada, o trabalho, se tem emprego, se não tem, os problemas, os defeitos que aquela pessoa tem, as qualidades que ela tem, como que ela gosta do lar, de que forma ela pensa num ambiente para criar filhos, quantos filhos quer ter, todas as informações são colocadas. Então, esses 3 encontros são mesmo uma etapa assim, de acariciação, praticamente. A pessoa olhar no olho do outro ali e falar abertamente sobre tudo aquilo que ele quer. Ele fala tudo aquilo que ele quer, a outra fala tudo aquilo que ele quer. E isso é de uma forma tão aberta, entendeu? Isso funciona de uma forma...
Certo. Nesse caso, a casamenteira, quando ela pega todos esses dados, passa para um e passa para outro, isso não é Lachon Rara, não? Não é Lachon Rara, não. Diante das leis de Lachon Rara, ela pode fazer isso. Ela Ah, tem, tá. ela tem, Hum, porque ela está contribuindo para a união de casamento. Ela está fazendo uma coisa tão importante que hum, o trabalho dela é semelhante ao trabalho que a Shem faz. O que a Shem faz? A Shem une as pessoas, entendeu? A Shem une as pessoas. O casamento está unindo as pessoas, ela está fazendo uma coisa muito elevada. Então, isso não entendi. entraria nas leis da Torá, porque ela não vai sair também publicando para todo mundo. É, certo. A judia ela é mais recatada. E me diz uma coisa, nesse casamento, e se eles não tiverem filhos, na atual situação em que vivemos hoje, como é que fica isso? Então, Direito a um judeu ter uma outra esposa hoje? se, A primeira olha não só, vai aceitar. se eles têm como ter filhos, eles vão ter filhos. E eu não Entendeu? posso adotar, não? Não. A gente não pode, por exemplo, usar anticoncepcionais. A Aí gente não lascou. usa nada disso. A gente vai tendo filho. Meu Deus, misericórdia. Lascou. Mas olha só, os judeus, eles fazem isso e cada família judia tem 10, 12. O Rabi Yaakov tem 14 filhos. Com Entendeu? 2 mulheres, 2 esposas. E tudo com uma esposa só. Ah, eita, meu Deus do céu, tem um monte de filho. Todos estão bem encaminhados. A questão É. não é quantos filhos você tem. A questão é a didática da educação que se proporciona. Ah, tá, Entendeu? A nossa é bem diferente. É. Tem razão, tem razão. Eu só consegui ter 2. Tá certo. Obrigada. Nada. Joel, Fabiane. Moré, estava desligado, eu estou falando, estava desligado. O senhor disse que a mulher, né, judia, eu não sei se talvez a Batinoa também, tem que pintar o cabelo da cor do próprio cabelo, por uma questão de recato, não pode fazer luzes, essa coisa toda. E quando se casa, tem que cobrir o cabelo, correto? Mas acontece que pode também usar peruca, né, uma laser. E aí, de repente, a peruca é ainda mais bonita que o cabelo da pessoa. Como que fica? Então, Eu não entendo a questão da peruca. a ideia da peruca não é ser chamativo, entendeu? A ideia da peruca é cobrir o cabelo. O cabelo é parte do corpo da mulher. E essa parte do corpo da mulher, ela é especial para o esposo. Então, a peruca, ela cobriria a parte do cabelo, já que não estaria à mostra o cabelo natural dela. Então, essa é a ideia da peruca. Outra coisa, o Rebbe de Lubavitch, ele recomendou o Shitzel, peruca, ele recomendou de que forma? Tá? Vou explicar para vocês. As mulheres, muitas vezes, elas têm muita dificuldade de cobrir o cabelo com lenço. Questão de própria natureza feminina, não é verdade? Mas quando ela começa a treinar essa cobertura, ela começa com a peruca, porque isso pesa menos nela. E com o passar do tempo, isso vai evoluir para a cobertura através de lenços. Então, foi essa a instrução que o Rebbe ele trouxe sobre o X. Entendeu? Agora, tem muita gente que ficou na peruca até hoje, né? Ficou só na peruca. Tive muito isso dentro da sinagoga hoje. A maioria das mulheres, elas cobrem com peruca. Hoje, a maioria cobre com peruca. Mas o ensinamento do Rebbe é para um grau de evolução, de aprimoramento. Obrigada, Moré.
Fabiane. Shalom a todos. Então, Moré, voltando lá no assunto do casamento. Por exemplo, eu moro aqui no Nordeste, aí conheço uma pessoa que mora lá no Amazonas, no Manaus. Aí vejo a distância, né? Bem complicado para estar tendo esses 3 encontros. É necessário que existam esses 3 encontros, ou a pessoa, assim, se já vier há algum tempo conversando, se relacionando, eles podem casar sem ter esses 3 encontros, caso eles decidam? Podem ser se 3 encontros, por exemplo, se 2 encontros foi necessário para elas chegarem a um ponto de acordo, entendeu? Se for necessário para chegar no ponto de acordo, sim. Agora, se fica uma lacuna de abertura, a pessoa ainda não chegou, ela não sentiu ainda, né? Fala, digamos assim, que ela não sentiu que está pronta ainda. Aí, então ela vai prolongar. É que esses 3 mínimos aí, essa é a ideia. A ideia de não ter nada fechado ainda. Há nada concluído ainda. Ok, gratidão, Moré. Mais alguém? Geral. Então, Moré, ainda dentro dessa pauta aí. Então, se é 3, aí pode ser em 2, mas assim, se no primeiro encontro já ficar tudo resolvido, pode ser também, ou é necessário cumprir a pauta dos 3 ou 2 que seja? Pode no primeiro, entendeu? Pode no primeiro, desde que seja concluído. Desde que ela tenha um tanto de informação sobre um, informação sobre outro, confiança. Pode, não existe um problema, mas tem que saber que vai casar, né? É um Entendi. relacionamento, que é compor um lar com mitzvot Torá, e esse casamento, por exemplo, tem várias regras, várias dificuldades, vários problemas que as pessoas vão passar, e saber que é um passo muito sério a se tomar. Entendi. E tem que ver também, né, Morei, o caso que tem pessoas que já estão numa faixa de idade que não tem muito o que esperar mais, né? Ah, sim, com certeza. Agora, eu conheço alguns rabinos que fizeram esse um encontro só. Casaram dessa forma, um só. O rabino, ele mora aqui no Brasil, e a esposa dele é filha de um rabino lá da Suécia. Só tiveram um e se casaram. E são bem casados, vivem bem até hoje. Mas aí mais por conta da distância. Mas houve muitas trocas de cartas, né? Na época, quando não tinha internet, né? Então se trocava cartas. E nessas cartas, muito conteúdo de como eles pensavam sobre a relação do casamento, sobre ter filhos, sobre tudo que gira em torno de um casamento. Ok, Morei. Joel, Então, Moré, a respeito do casamento. Pelo que eu entendi, assim, o objetivo maior do casamento é a procriação e trazer luz ao mundo através daquela nova família, né? Só que existem muitas Beneinoas, né? Que eles já não estão mais em época, e assim como tem homens também, né? Que não estão mais aliás, mulheres, que não estão mais em época de procriar, né? Esse casamento, ainda assim é possível um casamento? E se acontece um casamento
entre dois Bnei Noah, e os dois têm filhos de casamento anteriores, como que ficaria a educação dessas crianças? E ainda, esse casal resolvendo ter mais filhos, como ficaria esses novos filhos diante dos filhos do antigo casamento? Acho que deu para entender, né, Moré? Então, vamos por partes. Primeira parte é a respeito do casamento, gerar filhos. Então, quando a pessoa não está em idade mais de gerar filhos, não existe um problema quanto ao casamento. Porque existe a ideia de filhos, mas o casamento, ele não é só filhos. Ele é uma construção de uma companhia, construção de um lar. É você ter uma companhia para você poder discutir Torá, estudar Torá junto, para você estar rezando junto, fazendo as preces junto, para você ter uma pessoa que seja uma pessoa que possa te ajudar a espalhar as 7 leis, uma pessoa que possa te refinar, você refinar ela. Então, você tem um conjunto de fatores, né? Os filhos entram também, mas quando não se está na idade, existem outros fatores importantes do relacionamento em si. Dentro desses relacionamentos, a Kabbalah vai falar, inclusive, que as relações conjugais que aquele casal tem, quando não tem mais filhos, na verdade, eles estão gerando, mas estão gerando almas novas, almas de tzadikim. Agora, a respeito da segunda pergunta, qual que era a segunda? A segunda, Moré, é a respeito de quando um casal se une, ele já tem filhos de casamentos anteriores, como ficaria a educação desses filhos, né, nessa nova família? E uma outra pergunta é como ficaria, caso aconteça de terem novos filhos, como ficaria esses novos filhos frente aos filhos dos casamentos anteriores? É isso. Sim. E aí eu tinha uma... A ideia desses filhos seria a guarda compartilhada, tá? Seria a guarda compartilhada. Essa guarda compartilhada, realmente, tanto os filhos novos quanto os filhos antigos são filhos da pessoa, são do casal que o casamento, infelizmente, não deu certo, e um novo casal que está começando. Na verdade, os filhos anteriores têm uma madrasta, né? Uma nova madrasta, ou um novo padrasto em si. Ambos têm um papel de continuar educando seus filhos dentro das oportunidades que eles têm de fazer isso. A gente sabe que, pela lei brasileira, a alienação parental é crime. Então, por exemplo, nenhum iria vedar ver os filhos ao outro, não poderia nem vedar os filhos ao outro. E isso não poderia ocorrer. E, dentro das proporções, ter sempre uma comunicação que seja aberta, uma comunicação que tenha um bom intercâmbio, uma comunicação que possa ajudar a aproximar esses irmãos, inclusive, né? E querendo ou não, são novos irmãos. São novos irmãos. Agora, olha só, muitas pessoas criticam a bigamia, né? Mas a bigamia, por exemplo, resolve esses conflitos aí que você está falando. Hoje não se tem a bigamia, o judaísmo não proíbe a bigamia, né? Mas hoje, por decreto do Rabbi Gershon, desde o século XVI, você não tem mais judeus casando com 2 mulheres, tá? Mas, durante vários tempos que existiam, esses conflitos aí seriam solucionados. Esses conflitos seriam solucionados. Hoje são oportunidades e adaptações. A ideia de que não pode ter bigamia hoje do Rabbi Gershon é o seguinte, tá?
O ser humano não tem uma elevação tal como tinha no passado, e hoje o ser humano pode transformar a bigamia em pura libertinagem. Obrigada, Moré. Cláudio, Shalom a todos da sala. Boa tarde, que já é meio-dia agora. Moré, eu queria levantar uma questão. Moré falou que o pessoal se encontrar, mandava carta, quando não podia se encontrar. Hoje está mais fácil, né? Pela TV, pode-se falar por vídeo, né? Pode-se falar como nós estamos falando aqui, abrir a câmera do celular, conversar. Então, eu acho assim que tudo hoje, pelo que facilita, amor, facilita bastante. Eu acho que não tem assim, às vezes pode não ter esse corpo corporal, físico, mas pode ter esse corpo virtual. Eu acho que não vai ter problema, vai. Bom, e o segundo ponto, nessa contagem da Sephira Homem, a Ana Lima fez uma pergunta para mim. Ela perdeu um dia da contagem e passou 2 ou 3 dias, parece. E ela queria fazer essa contagem dos 2 ou 3 dias. Eu falei que não, porque já 2 ou 3 dias que já tinha passado, então não ia acertar. Você faz na manhã, né? A contagem da Sephira do homem, se você perdeu à noite, você faz de manhã. Então, eu creio que eu respondi certo. Eu estou passando por Moré que não deu tempo de eu conversar com o Moré, vai para um lado, vai para o outro, resolve uma coisa, a outra, não deu tempo, né? Então, hoje, Baruch Hashem, aqui na hora está dando tempo. Então, a gente está, como está tendo essa aula de Sephira Homem, a gente pode levar essa questão. E com relação aos filhos também, Moré, eu não tenho filho, né? Eu tenho a minha Tiaga, sabe disso, que é a minha Tiaga. Eu tenho ela como minha filha, criou ela desde os 8 anos. Eu tenho um amor inconcebível por ela, que quando era do outro lado de lá, se alguém tocasse nela na escola, ou ia igual um bicho, né? Agora, hoje não, hoje a gente tem que orar, tem mitzvot, que a gente procura se compor, né? Porque até para dar exemplo, a gente tem umas 7 leis, mas se tocasse nela, tocasse em mim. Então, a mesma coisa hoje, ainda depois de casado, a gente se dói, né? Então, eu creio que a educação, a gente tem que dar, né, mulher? Seja em qualquer circunstância mesmo. sim, a ideia de educar, e principalmente a ideia de filhos também, gerar filhos é gerar filhos mesmo. Entendeu? Mas filhos, educação já é uma outra questão. Filhos e educação, você pode educar todos que estão aqui sobre a sua tutela. Até mesmo os netos são chamados de filhos porque são filhos dos filhos. Um aluno é chamado de filho. Aluno, quando você ensina ele é chamado de filho. Então, filhos, a ideia de filho mesmo, assim, de educação, falando de educação, não de geração, mas de educação, é a ideia bem ampla. Só que a ideia de filho da educação, ela já entra dentro do quesito de tzedakah, entendeu? Ela não entra dentro do quesito de pruirevu, mas sim de tzedakah. É como se você fizesse uma tzedakah muito grande sobre isso. Uma Agora, adoção seria uma TCHK também, né, Moré? Uma adoção seria uma TCHK também, né? Você a adoção adotar é alguém. a adoção é tzedakah também, muito grande, aliás. E outra questão sobre a questão dos vídeos, áudios, mensagens. Sim, hoje se pode ter um conhecimento prévio. Isso não desclassifica os encontros presenciais, tá? Porque é importante. É importante você estar no mesmo local. Tá? Mas os encontros à distância via internet hoje, eles podem ser feitos como preparatórios para conversas prévias para acertar ponto. Às vezes você acerta tudo e quando você chega no presencial, você faz um só. Entendeu? Já está pronto, já está tudo certo. Mas o que acontece?
dentro desses de vídeo, dentro desses de áudio, dentro desses de mensagens trocadas, é necessário sempre manter siniute, sempre manter o recado. Ô, Cláudio, é a Zelita. Tá ouvindo? Sim, Tá ouvindo? estou A ouvindo. Zelita. Oi. Com quantos anos a mulher. Qual é a idade para a mulher estar preparada para casar? Depois do Bat Mitzvah? Ou com 18 anos? Deixa o Moré falar. O Moré, ele é o professor que está na sala, deixa o Moré falar. Está acima de mim. Durante muito tempo, Alzelito, os judeus casavam muito cedo, tá? Depois do Bar Mitzvah. Isso foi durante muito tempo mesmo. Durante muito tempo. Os judeus casavam com 14, 15, 16. Só que aconteceu o seguinte: a partir da Idade Média, algumas leis foram surgindo, as civis, e os judeus, e tanto os judeus quanto os benindô, também têm que seguir as leis dos países, entendeu? Como a lei do país determina 18 anos para o casamento, se faz com 18 anos. Já ia entrar na questão da pedofilia, mas aí você já respondeu, de acordo com as leis do país. Isso. Mesmo que algumas leis em alguns países seja contrária ao que a algumas coisas que a gente estuda sobre a Torá, não sei. Cada país é cada país, né? Mas Isso. eu estava colocando em questão a pedofilia, mas você já respondeu. Sim, agora existe uma questão sobre isso. Por exemplo, Qual tem é? países que a maioridade já é 16, entendeu? Pois é, mas é Nesses criança, né? países, as pessoas já se casam por 16. Então, o que acontece? Isso é uma discussão muito importante que você tem na questão da redução da maioridade penal. Porque você reduzir a maioridade penal no Brasil reduziria também isso. Com certeza. Porque reduziria também o período de quê? O período para tirar uma carteira de motorista. Sim. Entendeu? Reduziria um monte de coisas juntos. Mas é o seguinte, os Estados Unidos, ele dá um jeito nisso. Nos Estados Unidos, existem prisões a partir de 12 anos até 14 e de 16 em diante. Entendeu? Eles classificaram dois tipos de prisões. Por quê? Porque muitas pessoas aproveitavam a menoridade para poder fazer vários crimes. Então, eles criaram dois exemplos de prisões diferentes. A ideia do Brasil, quando criou-se a FEBEM, FUNABEM, cada um chama de um lugar, né? Quando se criou, era bem semelhante, mas não deu certo. Deu não, trabalhei com isso, não deu não. Entendeu? Não conseguiu dar certo a isso. Deu não. Mas a ideia de responsabilidade é essa. A partir dos 12, a partir dos 13 anos, os 13 anos o homem, 12 anos a mulher, né? A partir dessa idade, as pessoas já têm realmente noção daquilo que é certo e que é errado. Ela já tem uma responsabilidade sobre os atos dela e já responde diante dos céus sobre esses atos. Entendi. Diante de Deus. Entendi. Eu, como assistente social, trabalhei nisso aí, na FEBEM, a liberdade assistida. Não deu certo, não. Não deu. Como muita coisa também na educação não deu certo. Não deu certo, né? Sim. Cláudio fez mais uma pergunta sobre a questão do período da contagem do Homer. Você falou certo, Cláudio, ela poderia contar até o pôr do sol daquele dia. Obrigado, Moré. Obrigadão. Geraldo. Então, não é mais uma pergunta, é mais assim um complemento sobre essa questão do contato. O Cláudio falou Mas, Geraldo, por intermédio... Oi? Tá me ouvindo?
Agora sim. Mas estava aberto. Então, não é bem uma pergunta, é mais assim tipo uma complementação sobre o que o Cláudio falou aí do contato. E conforme o senhor explicou, realmente, o contato pela internet, Face, alguma coisa aí, seria um pré-contato. E o essencial é a complementação presencial. Por quê? Porque quando se fala através do celular ou computador, essas coisas, você não sente a realidade, você não sente a emoção da pessoa, você não sente a alma da pessoa falando. Fica uma coisa mecânica. Ao passo que presencialmente vai surgir mais perguntas, mais esclarecimentos, outras dúvidas, no caso, em relação às perguntas, e você sente realmente na fala da pessoa, na fisionomia da pessoa, que realmente ela tem a intenção nesse casamento, nesse contato, né, nesse casamento. Enquanto que, através somente do celular, fica uma coisa mecânica. Eu vi casos aí da pessoa conhecer outro no estrangeiro, e através de celular conversaram, chegaram a um acordo, aí a pessoa viajou e foi ao encontro. Quando chegou lá, a pessoa falou assim: você não é a pessoa que eu pensava que você era através da internet. Desculpa, não vai dar certo. Então, realmente, é preciso os dois, se for o caso, né? Mas ainda o presencial, para que muitas coisas seja esclarecida e sentir realmente a alma da pessoa, qual o interesse. É isso aí. Sim, verdade. Precisa do presencial. Andréia. Ô, Morei, eu queria saber uma coisa, porque eu não sei se é uma ficção ou se é verdade. Porque tem os ortodoxos e tem os ultra-ortodoxos, correto? Os ultra, tem os ultra, sim, e tem os ortodoxos. A mulher, no caso, em qual que se encaixaria? Quando vai casar, que eu vi um filme, entendeu? Em que rapavam a cabeça da mulher no dia do casamento, entendeu? Hassidut E... Sátima. Oi? É Hassidut Sátima. A Hassidut Sátima. Então, existe isso mesmo, né? Existe, ela é ultra-ortodoxa. Ah, tá. Era essa coisa que eu estava em dúvida. Muito obrigada, amor. Nada. Pedro. Shalom, More. Eu sou a esposa do Pedro, aqui de Belo Jardim. Sobre essa questão do Bar Mitzvah, eu achei bastante importante, porque vou compartilhar que se tiver alguma mãe aí, né? A minha filha, ela vai fazer 12 anos. E aqui a gente vai estar concluindo o nosso primeiro Bat Mitzvah, né? Então, assim, o que eu aconselho às mamães? Colocar essas crianças com o Rav Michel. Ele é um ótimo professor dentro do Rabad, dá muitas explicações, e sempre ele dá apoio a esses pais, né? Eu creio que muitas mães se perdem nessa questão, né? Que está chegando com Bat Noah. E agora, com quem minha filha casa? Ou meu filho? Aonde encontrar? Como achar? Né? Então, assim, o Rav Michel dá total apoio. Entendeu? Ele tem aulas online, todas as segundas e todas as quartas, privado. Ele apoia, ele vai estar incentivando. Se os pais precisarem de um encontro, essa questão de encontro, né? Ele falou já em aulas que ele ajuda. Agora, assim, nós pais temos que estar estudando, né? Com a nossa linha, com os nossos rabinos, pedindo sempre informação, sendo humilde, né? Em querer saber como que quanto eu posso estar pagando, porque é uma aula privada. Ele é um ótimo rabino para trabalhar com crianças, né? Crianças, assim, que a gente sabe que a partir dos 12 anos, pela Torá, né, tanto a menina judia quanto a Bat Noah, ela vai recair sobre ela os mandamentos. Né? A Bat Noah, ela vai ali pegar as 7 leis e suas mitzvah,
e agora vai estar colocando, né, ali em prática na sua vida diária. E a menina judia nem se fala, né? Ela já tem todo esse hábito, já vem de pai, de mãe, então criação. Então, assim, é muito importante para os pais ter essa noção. Assim, eu queria mais um compartilhamento com vocês. Temos o nosso Rabino Michel. Sim, o Rabi Michel, ele é muito bom nessa parte, e realmente as pessoas poderiam, por exemplo, matricular, já teria esse aparato, já estaria crescendo as crianças. Digamos que as crianças vão ser educadas dentro de uma relação de nomes que o Rabi Michel tem, vão estar vários meninos e meninas. Quando chegar a idade deles de procurar um casamento, vai saber onde estudou, com quem estudou, vai saber o que aprendeu, entendeu? Então, vai ter esse acompanhamento, realmente. Perfeito. More, um Binei Pois Noah, é. ele pode casar com idólatra perante a Torá? Olha só. Pela Allahá, tá? Não existe uma proibição disso, tá? Porque os dois são não judeus, né? Então, não existe uma proibição. Mas existe uma proibição mais, digamos assim, existe problemas que isso vai ocasionar. Vamos lá. O Benoa, ele não pode participar de um rito idólatra, correto? Esse casamento seria num rito monoteísta ou num rito idólatra? O Benoa não pode educar os filhos dele na idolatria. Qual a educação que esses filhos teriam? Entendeu? O Benoa não pode habitar dentro de uma casa que ele oferte que tem idolatria. Como que vai resolver esse dilema? Entendeu? Então, pelo conjunto da obra, não é bom o Benoa casar com idólatra. Baruch Hashem, essa pergunta é porque tem um Binei Noah aqui que casou com uma evangélica, lá da Lagoinha, entendeu? Do Márcio Valadão. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Sim, tudo bem. Então, isso seria, pelo conjunto da obra, existe problema. Existe problema, sim. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. A gente vai estar disponibilizando a gravação para vocês lá no grupo, tá bom? Depois eu vou passar uma atividade para vocês fazerem durante a semana. No próximo domingo é Lag BaOmer, e a gente vai estar estudando a nossa aula número 2. Que a gente possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima tarde. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Mulher, me responda lá, por favor.